Vamos então agora ministrar, porque me deram um tema que eu sei que vocês gostam, que é do interesse de vocês. Me pediram para falar sobre tô solteiro, mas não disponível. Quem aqui tá solteiro? Levanta a mão. Muitos solteiros aí, não é verdade? E, gente, para mim é uma grande responsabilidade falar sobre esse tema. Porque não é algo simples, é algo que eu já vivi, né? Já fui solteira, hoje eu sou casada, sou mãe, mas é algo que eu vivi e eu tive o prazer de viver aqui dentro da igreja, dos caminhos do Senhor. E nessa tarde eu quero te dar algumas chaves, algumas estratégias sobre isso. Então eu espero que vocês fiquem atentos e animados com aquilo que a gente vai falar, tá bom? Mas vamos lá, gente. Namoro, isso tá na Bíblia? Não? Vocês têm certeza? A Bíblia ela não fala exatamente de namoro como eu e você conhecemos, como a gente conhece nesse mundo contemporâneo, né? Mas a Bíblia, ela deixa alguns princípios sobre a forma como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo. Vocês concordam comigo? Lá não tem a palavra namoro, mas lá nos fala como que nós devemos nos relacionar. E eu queria começar com um versículo que está lá em Amós 3:3. É um versículo que fala muito sobre como eu devo me relacionar com o meu próximo. E eu guardo muito esse versículo para mim como também algo para o casamento, que diz assim, ó: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Tem como eu caminhar com alguém que eu não estou de acordo com ela? Não. No relacionamento, eu preciso caminhar com alguém que está de acordo comigo. E esse de acordo pode ser a questão da fé, né? Se professam a mesma fé. Pode ser também a questão, por exemplo, eu e Diego, a gente tem uma filha agora. Eu e o Diego, a gente precisa concordar com coisas sobre a criação da nossa filha, não é verdade? Já pensou se eu digo assim, não, Liz pode assistir televisão e o Diego fala, não, ela não pode. Ia ser um pé de guerra lá em casa, não é verdade? Então, a Bíblia nos fala em Amós 3:3 que é necessário que as 2 pessoas que estão caminhando juntas, elas tenham o quê? Concordância. Então, a Bíblia pode até não falar da palavra namoro, mas ela já me diz, se eu quero me relacionar com alguém, eu preciso estar em concordância. E tem um segundo versículo, que é 1 Coríntios 6:13, que também aponta muito sobre essa questão de relacionamentos. Olha o que a palavra fala. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É um outro versículo que também me fala sobre eu me relacionar, porque ele está falando do quê? Do meu corpo. E aponta que o meu corpo ele não está atrelado à imoralidade sexual, mas o meu corpo precisa estar relacionado ao Senhor, porque o meu corpo aponta para o Senhor. O meu corpo é algo físico, mas que aponta para o meu Criador, o Senhor. Tá, Liana, mas tu tá falando isso não é nenhuma novidade para mim. Porque eu acho que se tem uma coisa que a gente escuta muito na igreja é sobre vencer pecados sexuais, não é verdade? A gente escuta muito em discipulado, escuta muito em célula. Inclusive, enquanto eu escrevi essa ministração, eu estava pensando, né, 2 coisas que eu acredito que são pedras que têm derrubado muitos cristãos. E na minha concepção, eu acredito que seja questões da sexualidade. Eu vejo muitos cristãos caindo por conta disso. E a segunda é a questão do financeiro. A gente vê muitos escândalos, muitas pessoas sendo expostas muito nessa área. Então, são nessas 2 áreas. Então, ao meu ver, são 2 áreas que o inimigo ele tem trabalhado e investido muito. E vocês são adolescentes, vocês estão aqui na igreja, e eu acredito que é uma forma de vocês se prevenirem disso. Por isso que é tão importante falar de um tema como esse, que às vezes pode ser um tabu, ou a gente não sabe como ensinar, como doutrinar, mas que é importante o adolescente ter consciência disso. Porque eu não posso só chegar aqui e vomitar para vocês uma regra. Falar assim, namore sem beijar, namore quando for maior de idade. Não é chato quando você só recebe regras? Eu, particularmente, eu não gosto, eu quero entender por quê. Então, assim, quando na adolescência, eu fui buscar entender também o porquê que a minha igreja tinha essas instruções.
E aí, não sei se vocês lembram, mas até no primeiro episódio da série, a gente fez um bate-papo e alguém perguntou sobre namoro. E a minha resposta foi a seguinte, que é algo que eu acredito e que eu sempre passo para as meninas da minha rede. É que a nova aliança, ela tem doutrinas. Doutrinas que preservam um princípio. E quando aqui vem a sua liderança e fala, fulano, fulana, o namoro tem que ser a corte. É um namoro sem o beijo, sem a relação sexual. E o namoro precisa ser só quando você for maior de idade. Quando alguém me fala isso, não é porque ela é quadrada. Quando um cristão, quando um líder te instrui isso, ele, na verdade, ele está te dando uma doutrina para preservar um princípio. E que princípio é esse? A santidade. Porque não tem como você ser santo sem você abdicar de algumas coisas. Então, por isso que tem a regra. É a doutrina que preserva o princípio da santidade. E pensar dessa forma me ajudou muito na adolescência a vencer a vontade de namorar. Porque eu não era um ET. Não é porque eu estava crente aqui na igreja há muito tempo que eu estava imune ao fato de não querer namorar cedo. Pelo contrário. Graças a Deus eu sou normal. Meus hormônios funcionam muito bem. Deus me fez saudável assim como fez vocês. Então é normal gostar. Eu acho que o pecado, ele não está em gostar. O pecado está em alimentar um sentimento antes do tempo correto, sabe? E o que de fato é esse namoro, gente? O que de fato é namorar? O que de fato é isso e qual é a visão que a gente tem sobre isso? Namoro não é casamento, já começa aí. Vocês concordam? Namoro é uma coisa, casamento é outra. E o compromisso do casamento é para a vida toda. Eu sou casada e diante de Deus e diante dos homens, eu estabeleci uma aliança com o Diego de que nós vamos ficar juntos até que a morte nos separe. Posso ouvir um amém? Amém. E o namoro não. O namoro, ele pode ser dissolvido a qualquer momento, porque é um namoro. É uma fase de conhecer o outro. Eu não estou aqui dizendo que você vai namorar vários e várias até casar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu falo isso como um alerta, por quê? Porque eu já vi meninas que estavam namorando tudo certinho, gente, como manda o figurino. Tudo certinho. Mas aí, de repente, aconteceu alguma situação que revelou o caráter do rapaz e ela achava que não podia terminar. Eu falei, amada, se Deus está revelando aqui que tem uma coisa que está falhando e que o cara não quer consertar, pula fora. Namoro, ele não é algo para sempre. O casamento, sim. O namoro é a oportunidade de você conhecer a pessoa e realmente tomar uma decisão juntos. Então, o namoro, ele pode ser dissolvido. O casamento, não. Por isso que namoro também é algo sério. Mesmo não sendo um compromisso eterno, mas ele exige uma seriedade. Porque é no namoro que você vai estar escolhendo a pessoa para passar o resto da vida. E o namoro, ele não é um contexto seguro. Eu falo isso como alguém que namorou 4 anos. Olha só, gente, eu conheço o Diego desde que eu tinha 9 anos e ele 10. Faça as contas aí, eu já tenho 27 anos. E aí ele me pediu em namoro quando eu ia fazer 19. E nós ainda namoramos 4 anos até casar. Algumas pessoas me questionam isso. Falam assim, Liana, mas tu não já conheceu o Diego? Eu falo, sim, como meu amigo. Mas eu não sabia quais que eram os projetos de vida dele para uma vida a 2. Um casamento. Então, foram necessários 4 anos. Não estou dizendo que 4 é ideal, né? Algumas pessoas até recomendam 2 anos, né? Mas essa questão do tempo ela é muito relativa da realidade de cada casal, não é verdade? Mas eu ainda namorei 4 anos para eu poder conhecer tudo aquilo que o Diego tinha de pensamento, de ideia sobre família, sobre ter uma casa, sobre a vida a 2. Para só então a gente tomar a decisão de casar. Porque o namoro, ele não é um contexto seguro para algumas coisas. Como, por exemplo, o namoro, ele não é um contexto seguro para, sei lá, juntar as finanças. Não é isso. O namoro não é para isso. E eu me entristeço muito quando eu vejo dentro da igreja pessoas que namoram e confundem as coisas. Confundem o tempo das coisas. Estão namorando, mas vivem como se fossem casados. É uma cobrança exagerada. É uma junção financeira que era só para o casamento e até aqueles que se relacionam sexualmente.
E, gente, o sexo, ele é um presente de Deus para nós. É um presente. Não pense que Deus estava lá falando assim, Adão, Eva, Satanás, vem aqui, cria aí o sexo. Ele não fez isso. Deus criou o sexo, só que ele criou para o contexto do casamento. É um presente quando desfrutado no ambiente seguro, no tempo correto, e uma maldição quando desfrutado de forma prematura. Então, o namoro, ele não é seguro para isso. Ele não é um contexto seguro, porque é um contexto de conhecer. O sexo não é para ser conhecido, é para ser desfrutado dentro de uma aliança. Então, é preciso a gente pensar assim, até para a gente se blindar com as tentações, porque nós somos tentados. Não acredite que em 4 anos eu não fui tentada, que o Diego não foi tentado. Nós fomos tentados, sim. Mas nós sempre tivemos orientação, ajuda da nossa liderança para que a gente pudesse vencer. E vocês também são capazes. Até mesmo a quem já teve uma vida de promiscuidade antes de conhecer a Cristo, é possível sim ter a sua pureza restaurada para desfrutar do presente de Deus para o casamento. Vocês acreditam nisso? Eu já ouvi lindas histórias de moças que tiveram uma vida de imoralidade antes de conhecer a Cristo e que, quando conheceram a Cristo, se tornaram puras e vivem hoje um casamento abençoado porque elas tomaram uma decisão de recomeçar nessa área. E a base bíblica para isso que eu estou falando, ela é em Eclesiastes 3:1. É uma passagem muito conhecida que diz que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Mas sabe qual é o problema? Nós somos uma geração ansiosa. Nós achamos que o nosso tempo é o tempo ideal. Esquecemos que o Senhor é quem sabe o tempo de todas as coisas. E nós queremos nos antecipar. Ou então nós queremos viver aquilo que outras pessoas estão vivendo no tempo delas, e nós queremos viver no nosso tempo. Mas a Bíblia fala, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Inclusive tempo de conhecer, tempo de namorar, tempo de casar, tempo de ter filhos. Mas nós somos uma geração muito ansiosa e a ansiedade muitas vezes nos faz nos anteciparmos. E essa antecipação, ela é negativa. Mas, Liana, tá todo mundo namorando, Liana, menos eu. Eu olho para a aliança, olha aí, os líderes aí que são maiores de idade namorando, o povo da jovem namorando, o povo na minha escola namorando, mas como dizia minha mãe, você não é todo mundo. É aquela... Gente, eu tô ansiosa para usar essa frase com a minha filha, viu? Que ela não é todo mundo. Então, assim, vocês não são todo mundo. Não é verdade? Vocês são separados. E, Liana, mas tá todo mundo namorando. Eu tô aqui na igreja, esse negócio não vai chegar para mim. Deixa eu te explicar. Vocês estão vivendo a adolescência. Vocês são adolescentes. E a adolescência, ela é o quê? Ela é a transição entre a infância e a vida adulta. É um processo de transição. Mas sabe qual que é o problema do adolescente? É que a gente, quando é adolescente, isso eu me incluo, porque eu também já fui adolescente. A gente se sente independente, mas não tem experiência. Então, é uma falsa independência porque não é baseada em uma experiência. Você está em transição. E muitas vezes essa transição te torna ansioso e ociosa. Mas calma, cara. Você não tem experiência ainda. Ah, Liana, mas e se eu não namorar? Eu não vou ter experiência. O engano do diabo, viu? Na tua cabeça. O mundo, ele prega muito isso. Que é necessário ter experiências para saber o que é bom, o que é ruim, como faz, para só então você tomar a sua decisão. E não é assim. Não é desse jeito que funciona para o cristão. Então, assim, é um tempo de descobertas da adolescência. É um tempo de decisões, na verdade. Vocês precisam terminar o ensino médio. Vocês precisam escolher que graduação cursar, não é verdade? Vocês precisam tirar CNH. Vocês precisam... os meninos, né, depois precisam se alistar, né, precisa fazer o reservista lá no exército, vocês precisam fazer um monte de coisa, gente. Aí tem que ser menor aprendiz, tem que ir atrás de estágio, não é verdade? A adolescência, ela é conturbada. Sem contar que o teu corpo, ele sofre muitas alterações que na infância você não tinha. Você passa a feder, passa a sentir coisas estranhas. Vamos falar a verdade, é isso, a adolescência é uma fase estranha.
E ela é assustadora. E a gente ainda vive com nossos pais que parece que esqueceram o que é ser adolescente, não é verdade? Parece que eles esqueceram o que é ser adolescente. Parece que eles nunca passaram por isso. E aí eles não nos compreendem. E aí você vai pro mundo. E aí lá você vê outros adolescentes que não estão nem para Cristo. E aí você quer se deixar influenciar por eles, achando que eles te compreendem. Mas deixa eu te falar, a adolescência é um presente de Deus para vocês. Porque, de novo, é aquela fase em que vocês estão um pouco mais independentes e não têm experiências, mas podem buscar experiências no Senhor. Gente, a adolescência ela é incrível. Eu falo isso porque a minha foi muito incrível. Eu vivi muito a minha adolescência para o Senhor. E talvez quem me olhasse com a ótica do mundo poderia falar: a Liana está perdendo tempo. A Liana podia estar vivenciando outras coisas. Mas, gente, muita coisa do que eu colho hoje é resultado de coisas que eu semei na idade de vocês. Eu semei muito na idade de vocês. Na idade de vocês, eu lembro que eu vi as pessoas ministrando aqui, elas falavam assim: olha, aproveita que você é adolescente, que não tem filho, para ir para vigília, para decorar versículo, para orar mais. E realmente, hoje sendo mãe, sendo casada, eu percebo que na adolescência eu tinha muito mais tempo livre. E eu fico feliz em saber que eu aproveitei de forma correta. Aproveitei para me desfrutar da presença do Senhor. Gente, eu já cheguei aí para 2 vigílias, uma atrás da outra. Tipo assim, uma na sexta, outra no sábado. Hoje, vocês acham que eu dou conta de fazer uma vigília? Dou não, gente. Fico com sono. Mas na minha adolescência, eu desfrutei desse meu tempo livre para viver coisas no Senhor. Para viver descobertas, para tomar decisões corretas perante ao Senhor, incluindo sobre essa área do namoro. Que é uma decisão que às vezes pode tornar confuso. Mas é uma decisão que vai apontar para algo no futuro. Eu fico muito feliz em saber que eu só namorei o Diego. Eu só namorei ele só namorou a mim. Só que nem todo mundo é assim, na verdade. Eu mesmo já tive discípulas que já eram jovens e que namoraram uma pessoa e infelizmente não deu certo. Não por culpa dela, mas por culpa da outra pessoa. Enfim, por várias questões. Mas que depois reencontraram uma outra pessoa. Lembra que eu falei lá no começo que o namoro ele não é para sempre? Ele é um contexto de conhecer o outro. Então, no namoro, você ainda toma decisões que podem afetar o teu futuro ou não. Gente, eu nunca esqueço, assim, quando o Diego me pediu em casamento, né? Eu fiquei assim, meu Deus. E ele foi esperto, porque ele me pediu em casamento e ele já tinha pedido pros meus pais. Então, na hora que eu fui falar assim, tu já pediu pros meus pais? Ele já, tá todo mundo sabendo, eu vi. Aceitei. Mas na hora eu pensei, caramba, tô casando com alguém que eu conheço a vida toda, mas que ainda tem muita coisa dele para eu conhecer. E realmente é isso. Mas no namoro, meu com o Diego, eu lembro que foi um processo de muitas descobertas. Porque eu conhecia o Diego, meu amigo, meu vizinho, que estudava na mesma escola que eu. Eu não conhecia o Diego, digo de fato, digamos, o homem que quer construir uma família. Então o namoro ele é para isso. Só que o que acontece quando você vive um namoro onde há muito contato físico? Você acaba meio que ficando sem tempo para conversar. Vocês acreditam? Porque é verdade, gente. Porque é normal. Você é saudável. Você tem desejos. Você tem vontades. Foi o Senhor que nos presenteou com isso para ser despertado no tempo certo. Mas se você desperta antes e você vive um namoro cheio de impureza, você não tem tempo de conversar. Ao invés de conversar, tá o quê? Beijando. Tá lá, se agarrando. E aí você não tá conhecendo a pessoa. Por isso que sempre eu defendo a corte para as minhas discípulas, para as meninas da minha rede, com esse discurso de que quando você vive um namoro cheio de contato sexual, você está tirando um tempo que você poderia estar conhecendo, porque você está apenas alimentando ali os seus desejos e está perdendo o tempo de conhecer de fato aquela pessoa. Quem é aquela pessoa em Deus? O que aquela pessoa pensa sobre família? O que ela pensa sobre financeiro? O que ela pensa o que ela tem de sonhos? Então, assim, é muito importante vocês pensarem um namoro como uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão. E na fase em que vocês estão, as tentações, elas são grandes.
são grandes, não é verdade? Deixa eu falar a verdade, porque pensa só, às vezes parece que o cristão ele é um ET, ele tá na contramão de tudo. O mundo tá falando assim, seja o que você quiser, seja homem, seja mulher, pinte seu cabelo assim, faça isso, faça aquilo, escute música tal, beba coisa tal. O mundo tá o tempo todo ali ditando o que você precisa ser. Mas a gente tem aqui um manual. E aí você tem que seguir esse manual. Mas deixa eu te falar, a Bíblia fala lá em 1 João 2,14 que vocês são fortes. Porque a Bíblia ela é uma âncora na vida do jovem. Ela é uma âncora, ela te dá uma segurança, ela te dá uma firmeza. Ela é algo que vale a pena acreditar. Olha o que a Bíblia fala em 1 João 2,14. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Pode passar. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Olha o que a palavra de Deus está me dizendo. Jovens, vocês não são fracos, vocês não são imaturos. Vocês são fortes. Então, há uma força em você para que você vença as tentações. Há uma força em você para que você vá na contramão do mundo. Há uma força que te torna diferente, que te torna santo. E a palavra de Deus, ela é essa âncora para vocês. É uma âncora para o jovem conseguir vencer. E, gente, eu falo isso com experiência. Porque eu passei pela adolescência dentro da igreja e eu sei o quão difícil é chegar na escola, defender algo que ninguém defende. Não sei como que é hoje na escola o bullying. Mas no meu tempo eu era chamada de pastorinha. Eu acho que já era o povo lateral profetizando na minha vida, meu futuro. Mas eles me chamavam de forma pejorativamente de pastorinha, de santinha, e não sei o quê. E, Liana, mas tá bestinha, né? Tu não namora, tu não beija na boca. E eu ficava assim, meu Deus, mas o Satanás é saliente. Eu aqui tentando, me esforçando e ouvindo essas coisas na escola. Mas eu lembrava que eu era forte. E que a palavra do Senhor era a minha âncora. Aquilo que iria me fortalecer para viver uma adolescência na contramão, viver uma adolescência diferente. E eu falei assim, né, muitas coisas sobre namoro, mas de fato eu quero falar com vocês sobre um engano que a solteirice ela carrega. Como assim, Liana, um engano? Gente, os solteiros, eles caem em um engano e uma armadilha. Isso é o solteiro de qualquer idade. O adolescente que está solteiro, o jovem que está solteiro e o velho que está solteiro. Que armadilha é essa? A armadilha é a seguinte. É o solteiro se definir por aquilo que ele não tem. O que é que um solteiro não tem? O que é que o solteiro não tem, gente? Um relacionamento, né? Não tem um casamento, não tem um namoro porque ele está solteiro. Só que, qual que é o problema disso? O solteiro, ele se define por aquilo que ele não tem, aquilo que lhe falta. Só que é um erro você colocar, digamos, essa expectativa no que lhe falta. E isso é uma estratégia antiga do inimigo. Vamos lembrar lá de Gênesis. Vamos olhar para a serpente no Jardim do Éden. Todo mundo conhece essa passagem, né? Todo mundo conhece a história da criação, a forma como a serpente, né, induziu Eva e tudo. Sabe qual foi a estratégia da Eva, da serpente? Foi justamente apontar para Eva aquilo que lhe faltava. Como assim? A serpente seduziu Eva falando assim, olha minha filha, vamos parafrasear a Bíblia. Tá vendo isso aqui? Um monte de árvore. Mas aquela dali você não tem. Ela tinha várias à sua disposição. Mas a serpente induziu Eva a olhar para aquilo que lhe faltava. E quando Eva olhou para o que lhe faltava, que era uma árvore, ela pecou e induziu também o seu marido ao erro. E aí, eu penso em você, o solteiro que só olha para o que lhe falta,
Só olha pro fato de que eu não tenho um namoro. Ah, tá todo mundo namorando, eu perdendo tempo na igreja, sendo crente. Não tenho relacionamento, não posso... Gosto da menina, mas não posso beijar ela. Gosto da menina, mas não posso investir. Ou então, já tô velho demais, ainda não conheci alguém. Meu Deus do céu, já tenho 19 anos, tenho 20, 25, e ainda não chegou meu varão, não chegou minha varoa. Isso é uma pessoa que tá vivendo o engano da solteirice, que é olhar para aquilo que ainda lhe falta. E quando você olha para aquilo que falta, você está usando isso para se definir. Ou seja, você está se definindo por aquilo que você não tem, que é um relacionamento. Você se define por aquilo que te falta. E isso, na minha opinião, é um pensamento muito errado, porque quando eu me defino a partir daquilo que eu não tenho, a partir daquilo que me falta, eu gero descontentamento em mim. Eu posso também gerar ansiedade. Eu fico pensando que Eva ficou assim, caramba, eu não posso provar daquela árvore. Que sabor será que tem? E ela pode... Eu fico imaginando assim, sabe? Que ela pode ter ficado assim, caraca, será que esse fruto aí é mais gostoso do que os outros? Será que é especial esse sabor? E aí ela ficou, nossa, mas eu tenho tantas outras, mas essas aqui não é igual a essa. Essa aqui deve ser especial. Ou seja, foi gerando um descontentamento no coração de Eva que a fez pecar. E aí o solteiro que só fica pensando, eu não tenho relacionamento, eu não tô com ninguém, tá desprezando tudo aquilo que já tem, tudo aquilo que já construiu no Senhor. Eu sei que é difícil, mas acredite, não faz sentido algum, não vale a pena ficar olhando apenas para aquilo que falta a você. Quando você olha para o que falta, você despreza tudo aquilo que o Senhor já te entregou. Você está desprezando tudo aquilo que o Senhor já te entregou, tudo aquilo que Ele já te ensinou, tudo aquilo que é de mais precioso na sua vida. A Eva e Adão só foram expulsos do jardim porque eles olharam para aquilo que lhes faltava, mesmo eles tendo em abundância, mesmo eles tendo em fartura. E muitas vezes eu acredito que a gente tropeça na nossa caminhada, a gente acaba errando porque a gente gera uma ansiedade, porque a gente olha para aquilo que a gente não tem. E aí você olha, nossa, o relacionamento ainda não chegou, ainda não é o tempo na minha vida, mas eu queria viver, e aí você esquece de olhar para aquilo que o Senhor já fez em você, aquilo que Ele já tratou na sua casa, aquilo que Ele já tratou no seu caráter, aquelas palavras que o Senhor já te entregou. Parece que só importa isso, ter um relacionamento porque todo mundo tem. E eu te pergunto, você vai ser essa pessoa que sempre se define pelo que não tem? Mas e o que você é em Deus? Isso não é suficiente para você? Gente, existe um engano de que um relacionamento ele me completa. E apenas um relacionamento te completa, o teu relacionamento com o Senhor. Não existe essa de eu vou casar para ser completa. Gente, pelo contrário, quando eu casei com o Diego, eu tinha a convicção de que eu já estava transbordando e ele também, que a gente ia transbordar juntos. Mas que nunca eu vou completar o Diego vai me completar. Porque eu já sou completa no Senhor e ele também já é completo, então a gente transborda juntos. Mas não é que ele me completa e eu completo, não. Quem te completa é o Senhor. É o Senhor Jesus que te completa. Não coloca essa expectativa de que é um relacionamento que vai te preencher. Porque se você coloca essa expectativa, meu amigo, minha amiga, você vai se frustrar. E muito. Porque o relacionamento, casamento, enfim, não é essas mil maravilhas que vocês pensam, não. Não resolve todos os teus problemas, não. Pelo contrário, se tu chega cheio de problemas, tu piora. Tu piora. Porque é nele que você é exposto o teu egoísmo, é exposto as tuas dificuldades, é exposto os teus pecados, as tuas falhas. Então não se defina por aquilo que vocês não têm. Não fique olhando, tá todo mundo namorando e eu não. Ainda não é o tempo, você ainda não tem a maturidade, talvez. Ou então talvez você está tomando decisões que pode estar atrasando-se na sua vida também, porque também tem isso. Né? Tem pessoas que às vezes tomam algumas atitudes que atrasa um relacionamento de Deus chegar na vida dela, como por exemplo o pecado, não é verdade? E gente, há beleza na solteirice. Liana, tu só fala isso porque tu já é casada, tu conseguiu namorar, tu já tá indo com a tua família formada, por isso que é fácil pra te dizer que há beleza na solteirice. Gente,
não é só eu que digo que há beleza na solteirice. Olha para a Bíblia. Alguns discípulos eram solteiros. Aí você pode até falar assim, Liana, tu vai falar agora que Jesus era solteiro também, mas ele é Jesus. Tá, então não vou nem mencionar Jesus. Vou falar dos discípulos. Alguns eram solteiros. E eles enxergavam o casamento como um desafio e a solteirice como algo leve. Como assim? Coloca para mim Mateus 19. Em Mateus 19, Jesus ele estava falando sobre o divórcio. Ele estava dando algumas orientações sobre o divórcio. E aí, os discípulos dão uma resposta para Jesus. Eles dizem assim, no versículo 9, Jesus está respondendo, né? 19:9. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Aí o que os discípulos respondem? Se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Quando eu li esse versículo 11, eu comecei a rir. Eu fiquei pensando assim, gente, os discípulos estavam pensando assim, negócio difícil esse negócio de se relacionar, não, bora ser solteiro. Então, assim, eu fiquei pensando, cara, há uma beleza na solteirice também. É porque a gente se deslumbra muito com o que a gente não tem. E o que o solteiro não tem? O relacionamento. Então, a gente olha pro outro que tem e fica só admirando. Nossa, como é legal. Nossa, tem. Olha, quem namora tem companhia pra lanchar depois do culto. Quem namora tem alguém pra postar foto no dia dos namorados. Quem namora tem isso, tem aquilo. Não é verdade? Você fica olhando o deslumbre. E aí você esquece de olhar também para o deslumbre da solteirice, que também é algo positivo. A solteirice, ela não é o fim do mundo, não, gente. A beleza também na solteirice. E aí, quando eu li esse versículo, eu dei muita risada lá em casa, que eu fui pensando, tá vendo o discípulo aí vendo assim que o negócio não era fácil, que a régua era alta pro relacionamento, falaram assim, não, então se é assim, é melhor nem casar. Mas eu não tô aqui fazendo apologia dizendo que não deve casar, não é isso. Eu estou aqui como uma pessoa que passou pela fase do solteiro e do casamento e que pode falar com propriedade de que cada fase é a sua beleza. Cada fase ao seu melhor. Mas que nós, por sermos ansiosos e ansiosas, a gente simplesmente não aproveita. A gente está no nível 1 e a gente sempre está desejando o nível 2. E não é desejando no sentido de, nossa, eu quero um dia viver isso. Não, é desejando de uma forma que isso gera ansiedade. Porque uma coisa é eu estar vivendo um nível, olhar para o outro e falar assim, cara, um dia eu vou chegar aí. Eu vou trilhar um caminho para chegar aí. E outra coisa é você estar no nível aqui, olhar para o outro, desejando aquele nível a ponto de ficar ansioso e de não aproveitar o que você está vivendo hoje. E o que eu vejo de adolescentes e de jovens que vivem isso é triste. Porque não aproveitam o que estão vivendo no Senhor. Estão sempre olhando para aquilo que lhe falta e deixando de ser grato pelo que eles têm. Estão deixando de ser gratos por aquilo que eles já conquistaram no Senhor. Estão deixando de serem gratos por aquilo que eles têm do Senhor, por aquilo que o Senhor já fez na vida dele, por aquilo que já os torna completos, que é um relacionamento com o Senhor. Vocês estão me entendendo? Então, há beleza na solteirice. E por isso que a gente está falando, né? Estou solteiro, mas não estou disponível. Vocês estão solteiros, mas vocês não estão disponíveis para um relacionamento, porque vocês já estão em um relacionamento com o Senhor. Vocês estão sendo preenchidos, vocês estão transbordando do Senhor, para que no momento certo, vocês conheçam alguém. E esse alguém também vai estar transbordando. E aí sim, vocês vão tomar decisões que vão guiar o futuro de vocês. E, gente, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo viver isso. Porque eu digo para vocês, o casamento ele te revela muito. Então tem que ser uma decisão muito bem pensada. E o cristão, ele não namora só por namorar. Ele namora sempre com um propósito. Por mais que o namoro ele possa ser dissolvido, ele tem um propósito maior, que é o casamento. Então eu não vou namorar com qualquer pessoa que aparecer. Eu vou namorar com alguém que faça sentido. E aí eu lembro que quando o Diego me pediu em namoro, na verdade, ele falou que estava gostando de mim. E aí eu sinto coisas por ele, né? Fui pensar, sinto coisas por ele, tenho sentimentos. E eu, na época, fui conversar com a minha liderança.
com a minha pastora da época. E aí eu falei assim, pastora, a senhora conhece o Diego? Ele é líder lá na Aliança Team, discípulo do fulano e tal. A gente se conhece há muito tempo. Comecei a falar, contei toda a história. E eu nunca esqueço da resposta da pastora para mim. Falou assim, minha filha, eu e o pastor admiramos ele. Nós amamos o Diego. E nós abençoamos esse relacionamento. Eu nunca esqueço, gente, que paz que me deu aquilo. Que paz. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa também contando que eu estava namorando com o Diego, os meus pais ficaram muito felizes. Não pense que eles não sabiam de nada. O Diego já tinha ido lá, já tinha pedido a bênção sem eu saber, me fez o pedido, eu aceitei. Aí eu cheguei em casa achando que eu ia, tipo assim, contar para meus pais, não, já sabia de tudo. E eles também ficaram felizes. Eles ficaram felizes em me ver namorando o Diego. Eles ficaram muito felizes e a minha liderança também. E aí, quando foi casar, a mesma coisa. Quando o Diego, sempre o Diego um passo à frente, gente. Ele já tinha falado com os meus pais, já tinha falado com os meus pastores, os nossos, no caso. Aí ele pediu minha mão, eu aceitei. E aí, quando eu fui contar para os meus pais, aconteceu o noivado. Não, a gente já sabia. E eu lembro dos meus pais abençoando e da minha liderança também abençoando aquilo que a gente estava construindo, esse passo. E, gente, como é precioso. Mas nós pagamos um preço durante o namoro. Eu precisei conhecer o Diego. A gente precisou amadurecer. E, gente, não é porque eu tinha 19 anos e o Diego 20, né? Que a gente era os mais maduros, não. Gente, namorar não é fácil. Nossa. E é uma fase que você se descobre. Eu lembro que eu sentia ciúmes e o Diego também sentia ciúmes um do outro. Nossa, os mais lindos, né? Se sentindo os mais, morrendo de ciúme um do outro. E aí eu lembro de confessar esse discipulado, pedir ajuda para pastor, e ele também conversando com o pastor e tudo. E aí, gente, é muito interessante. Foi dando, assim, um tempo de namoro, a gente amadureceu. E eu nunca esqueço de uma vez eu perguntar pro Diego, ele também me perguntar se a gente ainda sentia um ciúme do outro, e ele falou que não mais, porque havia confiança. Então, assim, o namoro é um processo também de amadurecimento. E eu lembro de muitas coisas que eu e o Diego, nós amadurecemos dentro do relacionamento. Não só a questão do sentir ciúme do outro, mas eu lembro da gente amadurecendo também como pessoas. Porque quando você namora com alguém, você tem que crescer com ela. E eu lembro que quando eu e o Diego, a gente começou a namorar, gente, ele trabalhava numa cantina do Graça Aranha. E eu trabalhava como auxiliar da professora de balé. Se juntasse o salário de nós dois, não dava muita coisa, não. Não dava muita coisa. E aí eu lembro de ver a gente evoluindo profissionalmente dentro do namoro. Só que foi necessário paciência. Eu estava na faculdade, ele na faculdade. E aí aquela coisa dele conseguir os estágios. Eu consegui meus estágios. E depois consegui me formar. E ele também conseguiu se formar. E aí hoje a gente tem uma vida estável. Mas tudo isso foi lá no namoro ainda. Agora me diz, uma pessoa de 14 anos está pronta para viver isso? Não tem nem dinheiro para pagar o X-Tudo. Você não tem, gente. O X-Tudo hoje em dia não é mais nem R$5. Na minha época do Diego, com R$5 eu ia na praça com ele, comprar o X-Tudo e tomar um suco de laranja. Hoje nem é mais isso. Então, assim, o namoro, ele é bênção, mas quando ele é prematuro, ele machuca. Porque é como se, talvez... Eu não sabia que com 11 anos eu já conhecia meu marido. Eu não imaginava que o Diego ia ser meu marido. As pessoas têm a ilusão de que o Diego a gente se gostava na infância. Não era assim. A gente veio se gostar já no tempo correto. Mas eu fico pensando, talvez e se eu gostasse do Diego com 13 anos e eu achasse que por gostar dele eu deveria namorá-lo? Vocês acham que eu estaria aqui hoje? Eu acredito que não. Ou então a gente poderia até estar casado, mas com muito suor. Porque a gente poderia estar vivendo a coisa certa no tempo errado. E, gente, na vida cristã não é só viver o certo, mas é viver o certo no tempo correto. Então, às vezes, você tem uma bênção para desfrutar, mas você quer antecipar essa bênção, e aí ela não se torna mais bênção, ela se torna uma maldição na sua vida. Então, é necessário um tempo. Eu lembro que no dia que eu fiz 18 anos, no dia do meu aniversário, o Diego, ele me pediu para orar. Eu já gostava dele, ele já gostava de mim, eu já tinha 18 anos, então eu tava seguindo aí a regra, na verdade, e ele é um ano mais velho que eu, então ele já tinha também 18 anos. E eu não aceitei.
Vocês acreditam, me fiz de difícil. Não, não foi isso. Mas eu lembro que eu não aceitei. Por quê? Porque eu estava vivendo um processo na minha casa enfrentando algumas batalhas na minha casa, no sentido assim, espiritual mesmo. Era uma época em que eu estava passando por algumas situações difíceis com os meus pais. Minha mãe não estava muito bem espiritualmente e emocionalmente. E eu estava investindo muito em intercessão na minha casa mesmo, assim. E aí eu lembro que era meu aniversário, o Diego tinha comprado até uma flor e tal. Conversou comigo e eu falei assim, olha, não dá agora. Não dá agora porque eu tô focada em outra coisa. E ele não desistiu, né? Passaram-se uns meses, né? Mudou o ano e ele me pediu de novo e eu aceitei. Mas eu fico pensando, talvez se eu começasse a namorar naquela época, mesmo gostando dele, mesmo já tendo a idade, e ele também, talvez a gente teria passado por algumas dificuldades. Porque naquela época, eu estava passando por um processo que, ao meu ver, eu não tinha maturidade para enfrentar ele e enfrentar também um namoro. Então é necessário vocês pensarem dessa forma. Por isso que o namoro, gente, ele é algo sério. Ele é algo sério porque ele aponta para uma decisão maior. Então vocês precisam pensar bem antes de tomar uma decisão. Não é só gostar. Eu lembro também que uma coisa, quando eu fui pensar se eu gostaria de namorar o Diego ou não, eu não pensei só no sentimento. Tem que haver sentimento? Sim. Tem que haver atração? Sim. Mas eu lembro de pensar comigo, o que é que me faz gostar do Diego? E eu lembro que uma das coisas que eu pensei foi, ele é homem de Deus. Porque eu conhecia, eu via a vida com Deus que ele tinha. E aquilo me fazia gostar e admirá-lo. Então, assim, quando aparecer alguém na sua vida, quando você tiver vontade, né, estiver no tempo, na verdade, de namorar, você não vai avaliar só uma atração, porque a atração não sustenta não, tá? Um dia todo mundo fica feio. Um dia todo mundo fica feio, um dia o cabelo fica branco, um dia os músculos vão cair. Então, a atração, ela não é suficiente. É necessário haver algo muito mais concreto. E eu lembro de pensar isso antes de aceitar o pedido do Diego. O que é que me faz gostar e admirar ele? E aí eu lembro que eu elenquei para mim mesma. Que eu admirava quem ele era no Senhor. Eu admirava a forma como ele tratava os pais dele. Eu admirava a forma como ele liderava os rapazes aqui na igreja. Então é necessário isso também. Então guardem essas informações para quando vocês gostarem de alguém e for o tempo de namorar. Não é só atração. Não é só gostar. É necessário muito mais para iniciar um relacionamento. E eu queria compartilhar com vocês 3 princípios para quando for o tempo de namorar. Porque há beleza na solteirice, mas também há beleza no relacionamento. E eu quero dar 3 princípios para que vocês possam guardar, para que quando for o tempo, vocês possam lembrar deles e colocá-los eles em prática. E o primeiro é preciso ter um propósito claro no namoro. Não namore por passatempo. O mundo vende muito essa ideia. Namorar é passatempo, né? O mundo tem muita coisa do ficar, eu tô conhecendo. Nossa, gente, o que eu tenho de amigas que falam assim, não, eu tô conhecendo uma pessoa. Eu tô saindo com uma pessoa. Já fez tudo com a pessoa, diz que tá conhecendo, tá saindo. Né? Mas pro cristão, o namoro, ele não é um passatempo. Ele é uma coisa séria. Ele precisa apontar para um casamento. E mesmo que você tenha a intenção de namorar para casar, você precisa pensar se existe uma real possibilidade para isso. Eu lembro que quando eu pensei em namorar o Diego, eu pensei, eu me vejo casada com ele? A resposta foi sim. Aí eu falei assim, me vejo. Então tá certo, vou aceitar. Porque se você não se vê casada com essa pessoa, meu amigo, minha amiga, pule fora. Porque o namoro pro cristão, ele não é um passatempo. A pessoa certa, na hora errada, ela traz dificuldades. Pense só, se eu tivesse namorado o Diego lá novinha, com 15, 16 anos, com certeza as coisas teriam sido mais difíceis. E tenham em mente uma coisa, casais que se relacionam cedo demais, quando eu falo de isso, eu falo de idade, eles enfrentam dificuldades por falta de maturidade de ambos. E essa falta de maturidade desgasta o casal.
Porque, pensa só, eu tinha ciúmes dele, ele tinha ciúmes de mim. Será que com 15 anos eu saberia lidar com esse sentimento do que da forma que eu lidei com 19? Não. Muito provavelmente, se a gente tivesse começado a namorar muito cedo, viesse esse sentimento de ciúmes, eu fico pensando que com certeza a gente teria sofrido muito mais. Porque eu não saberia lidar com esse sentimento, ele também não. Aí a gente ia ser dois casais emburrados e com certeza o relacionamento poderia se desgastar. Então eu não estou dizendo que vocês são totalmente imaturos, não é isso. Eu estou dizendo que não é certo antecipar algumas coisas. E é você que sabe como está a sua maturidade. Eu olho para a Liana de 16 anos e digo que ela não tinha maturidade para namorar. E olhe para si, será que você tem maturidade para viver isso? Sabendo que o namoro aponta para um casamento, sabendo que um namoro ele tem um propósito, você precisa olhar para isso. Um namoro muito longo, ele se esfria também. Imagina só, você começa a namorar com 15 anos, mas tá no ensino médio ainda. Aí você ainda vai ter que prestar vestibular, você ainda vai ter que arrumar um emprego. Então, assim, até você conseguir casar, vai demorar um pouco. Aí você namora, sei lá, 10 anos, 8 anos. Gente, esse namoro vai esfriar, sabe por quê? O namoro, ele não tem novidades como no casamento. Eu tava pensando sobre isso enquanto escrevi a administração. Como o casamento tem novidade? Primeiro, vai casar, tem que comprar uma casa. Aí compra uma casa, aí depois quer um carro. É muita emoção financeira também, né? Aí depois vem filhos. Então, assim, o casamento, ele tem novidades o tempo todo. Porque ele tá sempre evoluindo, ficando melhor. O namoro não, gente. O namoro não. Ele é algo muito estático, no sentido de novidades. Porque o namoro é de conhecer a pessoa e tomar a decisão. E aí, se você fica nessa situação por muito tempo, digamos assim, 7 anos, 8 anos namorando, uma hora vai desgastar. E aí, esse desgastar é que desperta a vontade de viver coisas que ainda não são pro namoro. Gente, é batata. As pessoas que eu converso que não são cristãs, que ainda, por exemplo, tô namorando, eu era virgem, mas eu já tava 1 ano com o cara, 2 anos, não tinha novidade, aí eu fui lá e me rendi a ele. Fui lá e perdi a virgindade, porque a pessoa tava precisando de uma novidade dentro do namoro. Ela tava precisando de uma novidade. Então, um relacionamento muito longo e muito prematuro, ele vai estar sempre em busca dessa novidade. E é essa novidade que muitas vezes leva os casais a pecarem, seja na área sexual ou seja em outras áreas. Então, por isso que é muito importante o adolescente também não namorar. Porque ele ainda não tem essa maturidade para lidar com algumas questões que o namoro exige, e também é uma pessoa que, se namorar, o casamento não vai ser algo ainda tão próximo, vai ser uma realidade distante. E esse tempo, essa jornada é desgastante quando é por muito tempo. Tá bom? Uma segunda coisa, o namoro, ele tem que ter santidade. E, gente, namorar é algo sério, porque quando eu namoro, eu acredito que no namoro, eu tenho uma responsabilidade sentimental. Tanto minha como do outro. No namoro, eu sempre estava atenta a que sentimentos que eu estou gerando no Diego. Que sentimentos o Diego está gerando em mim. O que ele vem alimentando em mim como sentimento e vice-versa. No namoro, há esse envolvimento de sentimentos e você acaba sendo responsável por gerar sentimento na outra pessoa, por alimentá-lo. Então, o namoro, ele envolve desejos, necessidades, mas é preciso ter maturidade para lidar com os desejos e as necessidades de um namoro. E é preciso ter domínio próprio para estabelecer limites dentro de um namoro. Muito domínio próprio. Então, se você... Olhe para você hoje, você não consegue ter domínio próprio para cumprir um jejum de 7 dias sem carne? Será que você vai ter domínio próprio para namorar e conseguir ter uma pureza sexual? E, gente, quando eu falo de pureza sexual, não é apenas o ato sexual, mas é muito mais, é um toque, é um tipo de abraço com outra intenção. A pureza sexual, ela é muito maior, ela não se trata apenas a um ato sexual. A pureza, ela é um todo.
E às vezes a gente se limita só a pensar que é isso, mas é a forma como eu abraço alguém também mostra o quanto eu sou pura ou não. A forma como um casal se abraça, a forma como um casal decide se isolar ou não. Tudo isso revela a pureza que eles vivem dentro do relacionamento. E o namoro, ele precisa de santidade. O pastor Nonato, ele sempre fala que a santidade de hoje vai abrir portas amanhã. Às vezes, o amanhã parece estar longe. Por exemplo, no dia que eu comecei a namorar com o Diego, o meu amanhã demorou 4 anos para chegar. Que foi meu casamento. Demorou, mas chegou. Mas a santidade plantada, semeada nos 4 anos, abriu portas que a gente vive hoje. E é muito mais fácil quando há portas abertas do que quando há portas fechadas. Não é verdade? E quando há portas abertas pelo Senhor, o homem não pode fechar. Então comece a semear isso hoje, na solteirice, a sua pureza. Comece a semear no Senhor hoje o seu domínio próprio. Porque se você praticar domínio próprio hoje, vai ser melhor para praticar dentro do relacionamento. E a gente precisa de domínio próprio no namoro para tudo. Para lidar com os desejos da carne, para lidar com os sentimentos de ciúme, para lidar com as dificuldades do que é namorar. Porque não é só flores namorar, não, gente. Porque tem que lembrar do aniversário, tem que lembrar do aniversário de namoro, tem que dar presente. O namoro, ele precisa de quê? De manutenção. Então, você ainda tem que se preocupar com isso também. E viver em santidade parece loucura. Parece que quem vive em santidade está perdendo tempo. Porque parece que está numa caixa. E o mundo, ele enxerga dessa forma. Principalmente quando a gente fala de vida sexual. Eu lembro perfeitamente quando eu estava namorando o Diego e as pessoas do meu trabalho descobriram que o meu namoro era um namoro santo. Meu Deus, eu virei uma atração. Eu me sentia, sabe, aqueles bichos do zoológico que fica todo mundo indo ver? Eu me senti isso, gente, porque, meu Deus, como assim, Liana? Você namora santo? Como assim? Mas como assim? Eu lembro de ouvir isso aqui. Liana, mas como é que tu vai transar na lua de mel? Se tu não fez agora, eu falei, eita, Satanás. Gente, eu lembro de... Sério, as pessoas me perguntavam isso. Liana, mas como é que tu vai saber se é bom se tu não faz hoje? Liana, e se na hora tu não souber beijar? Gente, sério, eu ouvi essas coisas. Eu lá, com meus 20 e poucos anos, ouvindo esse tipo de coisa. E eu, eita, Satanás. Mas eu lembro de ter um domínio próprio. Entender que eu estava semeando em uma terra fértil, que seria o meu casamento. E usando o meu domínio próprio para ouvir esse tipo de coisa e que aquilo não penetrasse no meu coração. E saber que o que eu estava fazendo era algo que iria ecoar em um futuro muito melhor que o Senhor tinha para mim. E eu lembro de ser muito questionada. E eu acho que para a mulher, eu tenho essa impressão, que a mulher que se guarda, que tem um namoro santo, as pessoas olham como bonitinho. Mas pro menino, pro rapaz é diferente, porque qual é a primeira coisa que vocês escutam se vocês falam que não namora? Que é gay, né? Ah, peguei. Né? Já começa as piadinhas. Já começa essas coisas. Então, pro homem, pro rapaz, há esse peso. Porque se você vive na contramão do que o mundo fala de moralidade sexual, pro menino é sempre isso. Tu não conhece da fruta. Tem essas piadas. Pra menina, às vezes, há essa admiração. Ai, que lindinho, uma princesinha tá se guardando. Mas aí também há aquelas amigas, né, que não são amigas, são enviadas. Que fica ali, mulher, tu não sabe o que é bom. Menina do céu, tu é besta, tá perdendo tempo. Tem que provar todas pra tu saber o que é bom. Não é verdade? E sabe por que eu acredito que o mundo pensa assim? Porque pro mundo, isso aqui, esse corpo que Deus ele nos entregou, é algo biológico. O nosso corpo, ele é biológico? Sim, não é verdade? O nosso corpo, ele é uma estrutura biológica. Só que o mundo só enxerga o corpo como algo biológico. Então, se ele é algo biológico, eu posso tornar ele, fazer com ele aquilo que eu quiser. Se eu quiser trocar de sexo, eu consigo. Se eu nasci homem e quero ser mulher, eu consigo. Eu consigo usar o meu corpo como eu quiser, exibir ele como quiser, porque ele é só biológico. Mas para o cristão, o corpo ele não é biológico, ele é teológico. O corpo do cristão, ele fala sobre Deus, ele aponta para o Criador, ele aponta para Deus.
Enquanto o mundo enxerga como corpo biológico, o cristão precisa enxergar o corpo como algo teológico. E eu te pergunto, que teologia o teu corpo ele está mostrando, ele está carregando? A teologia do homem ou a teologia de Deus? O seu corpo ele precisa apontar para o Criador. E aí nisso a gente entra em uma discussão muito mais profunda, que é sobre a forma como você se veste, a forma como você se porta, e também sobre a questão da imoralidade sexual. O teu corpo ele aponta para o Criador. Então, se ele aponta para o Criador, é um corpo que precisa ser santo. E outra coisa, gente, num namoro são duas pessoas se relacionando. E é preciso entender que quando eu prejudico alguém dentro de um namoro, eu sou responsabilizado por isso. E a Bíblia nos dá base para isso. Olha o que a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 4. A partir do versículo 3 diz assim: a vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Gente, olha o que a Bíblia está falando. Ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite, porque o Senhor castigará essas práticas. Então, meu irmão, se você está num namoro e você faz o seu parceiro pecar, você vai pagar as contas com Deus também, a Bíblia está falando. Então, olha a responsabilidade que é um namoro. Às vezes a gente quer se envolver só porque gosta, mas a Bíblia está falando aqui sobre a responsabilidade que há dentro de um relacionamento. Não prejudique ao seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas. E Deus te chamou para a impureza. Ou Deus não te chamou para a impureza, mas misericórdia, mas para a santidade. Esse versículo foi o versículo que guiou meu relacionamento. Quando o Diego me pediu namoro e ele me deu uma aliança, dentro da aliança estava escrito 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Então, toda vez que vier a vontade aí de despertar o que não está no tempo, lembre de 1 Tessalonicenses 4:7. Você tem um chamado, que é o chamado da santificação. E por fim, eu quero falar que o namoro exige cuidado com a outra pessoa. Gente, no namoro você precisa estar disposto a se doar para cuidar do outro. Não se namora, não se relaciona pensando no seu próprio bem. Você pensa no bem do outro. Um relacionamento é uma morte ao egoísmo. Num relacionamento não pode haver egoísmo. E olha para Jesus. É assim que Jesus, o noivo, demonstrou o seu amor pela igreja, se entregando por ela. Ou seja, nada de egoísmo. Então, tenha em mente, um namoro não há egoísmo. Há uma preocupação com o meu próximo. Os namorados, eles privam de muita coisa em função do relacionamento. Quando você está namorando, você tem um compromisso, não é verdade? E você se priva. Por exemplo, você vai, de alguma forma, ter esse compromisso com a pessoa e você vai ter que abandonar algumas práticas, não é verdade? Você vai ter, porque você vai estabelecer uma relação de confiança com aquela pessoa. Então, o namoro, ele também tem privações, só que o adolescente ou o jovem quer namorar e só quer pensar no oba-oba, esquece dessa parte, das responsabilidades que o namoro traz. Por isso, avalie se você está pronto, se você tem maturidade para assumir um compromisso em um tempo de descobertas. Porque a adolescência, ela é um tempo de descobertas. Ela é um tempo de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo. É um tempo de aprofundamento, é um tempo de decisões. E cabe a você saber qual é o seu nível de maturidade para enfrentar tudo isso. O namoro, ele é bom, mas ele precisa ser no tempo certo. E qual será o seu tempo? Pense sobre isso.
Pense sobre qual é o tempo que o Senhor tem para vocês. Gente, não é só uma questão de idade. Lembra que eu falei que o Diego me pediu um 18 e com 18 eu disse não? Não é porque eu tinha 18 que eu já estava... Era o meu tempo. Não pense que quando você fizer 18 anos, sua liderança vai chegar assim, eita, tá pronto para namorar. Não, você vai medir o seu nível de maturidade. E com o passar do tempo, você vai reconhecendo a sua maturidade, entendendo esses princípios, entendendo se você está pronto para viver um namoro em pureza ou não. Vamos ficar de pé?